Hoje, 21 de setembro, rememoramos o apóstolo e evangelista São Mateus. Era pecador, um cobrador de impostos, deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamavam de Levi, nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus algumas vezes foi citado em Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Mateus era identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus na época não pagavam impostos ao seu Estado, soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que o oprimiam e consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum da Galileia, no seu banco ali, ao ar livre. Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama. Mateus se levanta, de repente, deixa tudo e segue Jesus. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir. Deixa tudo por aquela palavra de Jesus. Siga-me. São Mateus é autor do primeiro evangelho escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população na época. A igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes do tempo apostólico. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene procissão. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, contadores, consultores tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. O documento papal atestando o patrocínio reconhecido é datado em 10 de abril de 1900
Papa que acolheu o pedido do comandante-geral e apoiado pelo ordinário militar da época foi Pio XI. O pontifício breve, ao declarar São Mateus, patrono da Guardia de Finanza. Espera que todos os membros do corpo possam, seguindo o seu exemplo, unir o fiel exercício do dever para com o Estado, com o fiel seguimento de Cristo. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós.